Estamos vivendo nos últimos momentos da história do grande conflito entre Cristo e Satanás, e as notícias da atualidade mais parecem uma cópia das palavras que os profetas escreveram nas Sagradas Escrituras. Bom, esse é o canal O Retorno da Glória e eu peço que vocês fiquem nesse vídeo até o fim para saberem como será o verdadeiro arrebatamento dos justos. João descreveu no livro do Apocalipse que, quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honraram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com a finalidade de destruí-los. E, semelhante ao que aconteceu com os hebreus no tempo da rainha Esther, no fim dos dias haverá um decreto para eliminar a vida daqueles que não receberem a marca da besta e nem adorarem a sua imagem. Naquele tempo, o povo de Deus, alguns nas celas das prisões e também outros escondidos nas florestas e nas montanhas, eles vão estar suplicando a proteção divina. Mas, pelo fato do Espírito de Deus não contender com o homem para sempre, serão então retirados os direitos humanos daqueles que insistirem em não receber a marca da besta e adorarem a sua imagem, e quando isso acontecer, homens armados e instigados pelas hostes de demônios se prepararão para a obra de eliminar o verdadeiro povo do Senhor. Contudo, na hora do maior aperto, Deus irá intervir e, como dizem as Sagradas Escrituras, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de saraiva. No dia da batalha final do Armagedon, quando homens inspirados por demônios saírem para fazer guerra contra o verdadeiro povo de Deus, o arco-íris, que circunda o trono do Senhor no céu, será visto cercando os grupos de crentes que estarão prestes a cair na mão dos seus inimigos, e nesse momento, o povo do Senhor escutará uma voz dizendo: olhai para cima, e semelhante a Estevão, eles erguem os olhos para o alto e contemplam o Filho de Deus em seu trono e o escutam dizer: a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Bom, é justamente à meia-noite da história do grande conflito que Deus manifestará seu poder para livrar o seu povo. O sol aparecerá resplandecendo em toda a sua força. Sinais e maravilhas seguirão. Os ímpios contemplarão essa cena com terror, enquanto os justos observarão com alegria os sinais do seu livramento. E, em meio aos céus agitados, haverá um espaço claro de uma glória indescritível, de onde virá a voz de Deus como o som de muitas águas dizendo: está feito. Amigos, essa voz vai abalar os céus e a terra. Haverá então um grande terremoto como nunca houve igual desde que há pessoas sobre a terra. Enormes rochas serão então espalhadas por toda parte. O mar será açoitado com a fúria divina e a superfície da terra se levantará como as ondas. E naquele dia, Deus também se lembrará de Babilônia, a grande confusão religiosa que mistura a verdade com o erro, e o Senhor derramará sobre ela o cálice do vinho do furor da sua ira, como está escrito em Apocalipse 16, versículo 9. Naquele dia, meus queridos, grandes pedras de granizo também farão a sua obra destruidora, e as orgulhosas cidades do mundo serão então derrubadas em um instante, e as majestosas construções que os homens investiram milhões e milhões vão se desmoronar diante dos olhos deles. Mas aquele dia não será apenas um dia de desespero, porque para a alegria do povo de Deus, semelhante a como aconteceu com Paulo e Silas, as celas das prisões e suas paredes irão se fender. E o povo do Senhor, que estava preso por não aceitar a marca da besta, serão então libertos para contemplarem a salvação do Rei dos Reis. Também abrem-se as sepulturas e muitos que dormem no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Veja, essa não é a final ressurreição.
Mas essa será aquela ressurreição especial que o profeta Daniel falou no capítulo 12, versículo 2 do seu livro, e que o profeta João também predisse no capítulo 1, versículo 7 do livro do Apocalipse. E nessa ressurreição especial, todos aqueles que acreditaram e que pregaram as 3 mensagens angelicais de Apocalipse, capítulo 14, ressuscitarão para poder ver o Senhor vindo nas nuvens do céu. E todos os piores inimigos de Deus, aqueles que o traspassaram e participaram do seu julgamento, também ressuscitarão para vê-lo vindo nas nuvens do céu e para reconhecê-lo como o verdadeiro Filho de Deus. E meus irmãos, enquanto os inimigos de Deus estiverem então clamando para que as rochas caiam sobre suas cabeças, porque chegou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, os justos ressuscitados e os justos que estiverem vivos unem as suas vozes para cantar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Bom, quando essas palavras de santa confiança subirem a Deus, a glória da cidade celestial será vista através das suas portas entreabertas. Aparece então no céu 2 tábuas de pedra e aquela santa lei, que foi proclamada no Sinai, será então apresentada como a norma do juízo. E naquele dia, os ímpios perceberão tarde demais que, embora somos salvos pela graça de Cristo, seremos julgados pelas obras da lei. Bom, é impossível descrever o horror e também o desespero dos que pisaram a lei de Deus para conseguir o favor do mundo cristão corrompido. E os pastores que ensinaram que a lei de Deus não precisava mais ser guardada, esses sofrerão 10 vezes mais do que aqueles que foram por eles enganados. Depois disso, a voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da volta de Jesus, porque, como está escrito em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o mistério de Deus será revelado. Logo após, aparecerá no Oriente uma pequena nuvem, que é a nuvem que rodeia o nosso Salvador. E, em um silêncio solene, o povo de Deus a observará, enquanto ela se aproxima da terra até se tornar uma grande nuvem branca que terá a base semelhante ao fogo consumidor e que terá o arco-íris da promessa por cima dela. Então, não mais como homem de dores, Jesus aparece agora como o poderoso vencedor e santos anjos, em uma inumerável multidão, o acompanharão. Também, a trombeta de Deus será trocada e a voz do Todo-Poderoso vai ser ouvida e ele chamará os santos que dormem no pó da terra. E quando eles saírem dos seus túmulos revestidos de glória imortal, todos eles clamarão fortemente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Os justos vivos também vão ser transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, depois de ouvirem a voz de Cristo e escutarem a trombeta do Senhor. E, juntamente com aqueles que ressuscitaram, todos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e os anjos de Deus reunirão todos os salvos do Senhor. Naquele dia, meus amigos, a morte será vencida e familiares e amigos que foram separados pela morte, após serem ressuscitados, os anjos de Deus os reunirão para nunca mais se separarem. E por fim, todos subirão à cidade de Deus para receberem o galardão que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos. Bom, esse não é um conto de fadas, mas é a promessa de Deus, a qual está muito próxima de se cumprir. E como está escrito, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam.